Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Em Todo Lugar aqui no canal Pleiadianos. E hoje, os personagens que nós vamos falar são os povos de Antares. Bem, pegar minha colinha aqui, né? A história dos povos alienígenas de Antares é um tema que mistura ficção científica, ufologia, teorias da conspiração. Embora ainda não haja evidências científicas que comprove a existência de vida extraterrestre em Antares, a ideia desses seres alienígenas, ainda que sejam provenientes dessa constelação de Antares, tem sido explorada em diversas obras de ficção em relato de pessoas terem sido em algum momento contatados por esses seres. Então nós começamos por aí. De um lado, que não tem como a gente comprovar, né, cientificamente, entretanto, pessoas que se dizem ter contatos, serem abduzidos, tiveram um encontro com seres de Antares. Mas vamos abrir o leque, né? As principais características que são atribuídas aos antarianos, né? Primeira origem, Antares, que é uma estrela supergigante, vermelha, localizada na constelação de Escorpião, que fica a cerca de 550 anos-luz da nossa Terra. Então, bem longinho, né? E quanto à aparência desses antarianos? São descritos como seres humanoides altos, esguios, com grandes olhos amendoados e pele pálida ou azulada. A tecnologia deles, acredita-se, que possui muito avançada, incluindo naves espaciais capazes de viajar entre as estrelas e dispositivos para comunicação telepática. E quais são as intenções desses povos antarianos no universo, incluindo nós, né? As teorias variam sobre as intenções dos antarianos em relação à Terra. Alguns acreditam que eles são benevolentes e estão aqui para ajudar a humanidade, enquanto outros veem como seres hostis que planejam conquistar o planeta. Dessas teorias e, obviamente, conspirações, nós vamos encontrar várias. Algumas vão dizer que existem contatos com governos. Alguns acreditam que governos de diferentes países têm mantido contato secreto com os antarianos e trocado tecnologia com eles. Outros acreditam que há implantes, né, relatos de pessoas que afirmam terem sido abduzidas pelos antarianos e terem implantes alienígenas inseridos em seus corpos. Há outros ainda, né, ou outras teorias que sugerem que os antarianos estão realizando experimentos genéticos em humanos para criar uma raça híbrida. Outras ainda indicam que, né, aos que acreditam que os antarianos têm influenciado a história humana, né, de toda a humanidade, desde a construção das pirâmides do Egito até os avanços tecnológicos modernos. Mas quais são os trabalhos que são atribuídos, de fato, aos antarianos, né? Os antarianos são frequentemente associados a diversos trabalhos e atividades como monitoramento da Terra. Acredita-se que os antarianos estejam monitorando a Terra para observar o desenvolvimento da humanidade e o impacto de suas ações no planeta. Tomara seja verdade, porque o planeta na mão dos seres humanos, do jeito que está, nós estamos indo ladeira abaixo, né? Uma hora nós vamos amanhecer com sol de 100 graus aí, vamos tudo virar churrasco, já era, acabou a suana, né? Ajuda a humanidade
Alguns acreditam que os antarianos estão aqui para ajudar a humanidade a superar seus problemas, como poluição, guerras e pobreza. Espero. Prevenção de desastres. Há quem acredite que os antarianos estejam trabalhando para evitar desastres naturais e outros eventos catastróficos no nosso planeta. Bom, de qualquer forma, o que eu compreendo da história deste povo? Você que está me vendo e me ouvindo, está satisfeito com o mundo que você está vivendo hoje, aqui, agora? Nós estamos no Brasil, um país de clima tropical por natureza, e nós estamos agora, no presente momento, nós começamos os primeiros dias do outono. Um outono de 35 graus, 36 graus, pelo menos na minha região, e à noite com 25 graus, 24 graus. E em pleno verão, lugares chegaram a 42, 45. Há especulação que teve lugares que passou de lugares no Brasil que passou de 50 graus de temperatura. Então você começa a compreender que quando nós falamos sobre cuidado com o planeta que eles têm observado, é sobre questão que remete à sobrevivência minha e sua. Por quê? Porque nós temos uma limitação de vida. Porque pense bem, qual que é a linha de pensamento de pasteurização do leite? Eu já expliquei isso para vocês, se não, vou explicar. Se alguém não sabe, vou explicar. O leite foi tirado do animal, né, no caso da vaca. Ele é fervido a 1000 graus e imediatamente resfriado a mais a 2, 3, 4, 5 graus negativos. Por que ele faz isso? Se tiver algum tipo de bactéria ou vírus no leite, se ferver a 1000 graus, aqueles que não sobreviverem a altas temperaturas estão mortos. Se resfria abaixo de 0 grau, muito rápido, aqueles que não são suscetíveis ao extremo frio também morrem. Se vírus e bactérias precisam chegar a altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas para poder deixar de viver e com isso contaminar nós através do leite, você olhando para nós agora, raça humana, pessoas, humaninhos, pessoinhas de bilhões no mundo, você acha que nós vamos sobreviver a uma temperatura acima de 50 graus? No caso de países de climas quentes, tropicais ou quentes como o nosso. E o inverso, os países que são frios. Já pensou? Passar de 60, 70 graus negativos? Como que se sobrevive? Como que se vive? Como que se perpetua uma espécie humana? Fique para nós pensarmos, né? Pense. Segundo, questão da intervenção de genética em humanos, uma raça híbrida. Se for para criar uma raça resistente às mudanças que vai acontecendo no mundo, beleza. Nós somos seres mutantes, por natureza. Por quê? Pega a história da própria humanidade. Se você pegar os humanos do ano 1000, eles vão ser diferentes do ano 1300, que serão diferentes do ano 1600, que serão diferentes do ano de 1900, que serão diferentes do ano de 2010. E os de 2010 provavelmente serão diferentes dos de 2020 e por aí vai. Por quê? A genética humana, ela muda, ela está sempre se adaptando, ela está sempre se transformando. Por quê? Porque essa genética, essa mutação genética humana, que é natural do nosso corpo, ela se faz necessária para que pessoas como eu e você continuamos a existir. Por quê? Veja, nós estamos no auge da tecnologia. Está aí a pandemia para ensinar que toda a soberba do ser humano, né, com toda a tecnologia, com toda a sua soberbice, levou uma rasteira de milhões foram mortos. Milhões foram mortos. Um vírusinhos simples, mequetrefe, conseguiu ceifar milhões de vidas. Para mostrar que nós não somos autossuficientes ainda.
Isso explica o quê? Necessidade humana, biológica nossa, de remutarmos para fazermos resistência a esse tipo de vírus, para que ele deixe de nos destruir. Para isso, até então a medicina, né, tem apelado para vacinas, medicamentos inibidores e por aí vai. Vai chegar um dado momento que vacina, mais a autoimunidade daqueles que passaram por esse problema, ao gerar uma nova vida, essa nova vida já vai vir modificada geneticamente e que ela fará resistência à pandemia, não vai afetá-la. Então, o que acontece? Nós sempre estamos em evolução. Então, isso explica isso. Outra coisa, a questão das pirâmides, né, do Egito, vira e mexe está esse fato relacionado a extraterrestres. Toda tecnologia, ela tem um propósito firme e prático. Qual é? Melhorar a vida, tornar a vida mais fácil. Quer uma coisa? Por exemplo, eu não sei se tem alguém aqui que está me vendo e me ouvindo que seja escritor. Antes da máquina de escrever, você tinha que escrever no papel. Eu escrevia no papel, né? Tinha um caderninho, um caderno de 10 matérias, você escrevia ali, você rabiscava, fazia um monte de coisa, reanotação, refazia, aquilo ia para uma gráfica, a gráfica ia corrigir aquilo, né? Corrigir, colocar na prensa e fazer o livro. Depois veio o que nós chamamos de máquina de escrever. Você deixou de escrever no papel e começou a escrever na máquina. A máquina ajudou? Ajudou por quê? Porque você deixou de usar o caderno, já poderia, quem tem a habilidade já vai direto no papel, desde que você não erre. Porque se você errar, dependendo do modelo da máquina e do tempo que a máquina está existindo, você não tem como corrigir. Depois, com o tempo, começou a ter fitas corretivas para você não ter que perder todo o seu trabalho. Pois uma letra que você errou, você vai lá, apaga e coloca a letra correta. Em vez de arrancar todo o papel, rasgar e recomeçar novamente, tudo novamente, por causa de uma letra errada. Depois veio o computador. De novo, texto. Só que hoje o computador faz uma coisa maravilhosa. Você escreve a palavra errada, você apaga e coloca a palavra correta. Você não perde todo o seu trabalho. Então, são chamados de avanços tecnológicos. Agora, imagina, se eu falei esse avanço tecnológico para uma pessoa que escreve, uma pessoa literata, né, que escreve, que produz literatura, que escreve livros, imagine para um juiz, para uma banca, para um tribunal, onde todo o processo tem que ser digitado. Olha o avanço. Depois vem a questão do próprio sistema, né, do computador com o advento da internet. Quanta coisa nós dependíamos de determinados órgãos e hoje você senta na frente do computador ou do celular, você mesmo consegue resolver. Você não precisa antes de pagar. Praticamente hoje o serviço de despachante quase que não existe. Por quê? Porque muitas das coisas você consegue fazer pelo computador. São muito poucas coisas que você vai depender de um despachante. O que isso vai se traduzir? Na evolução da tecnologia para a melhoria da vida humana. Então nós vamos entendendo que quando nós falamos não só dos povos, né, dos antarianos, mas todos os povos alienígenas que já falei, que o canal Pleiadiano já falou, propõe-se a fazer com que você e eu, como ser humano, cresçamos, evoluamos, melhoremos de vida. E para melhorar de vida no sentido máximo da palavra, eu tenho que melhorar quem eu sou, o que eu penso, o que eu acho, o meu conhecimento. Dentro em breve, no programa Papo eu vou entrar com um tema extremamente problemático, que será feito de maneira assim didática. Por quê? Porque é necessário que, assim como eu estou sentado aqui no mitologar, conversando com vocês, eu estou passando uma informação, né? Eu tenho que ajudar a formar vocês. O que é formar? Criar
um princípio de ideias, saber como que essas ideias se desenvolvem, quais são os efeitos dessas ideias e qual é o resultado final. E que você pode aplicar na sua vida. É igual a receita de bolo. Se eu falar para você como que é feito o bolo de fubá, é uma xícara e meia de açúcar, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de fubá, 2 ovos, meia xícara de óleo, você bate tudo, mistura, coloca lá 1 colher de sopa e meia ou 1 de fermento em pó, mistura, for montada com farinha e margarina, bota a massa lá dentro, vai no forno 45 minutos. Para quem está acostumado, para quem já sabe o processo, o que eu acabei de falar aqui é claro como água, transparente, né? Como água. Mas para quem não sabe, ele fala assim, rapaz, está falando japonês. Mas a xícara, o que é uma xícara? O que quer dizer uma xícara? O que é 40 minutos? No quê? No forno? Mas como que você traduz isso? Qual é a temperatura que eu tenho que colocar? É a mínima? É a máxima? É no meio do caminho? A forma ela é redonda? Ela é retangular? Ela é com um furo no meio? Como é que é? Como é que funciona isso? Então, vocês entendem que existe um monte de Cs. Então, o conhecimento nos ajuda a destrinchar esses Cs. Quando você começa a perguntar e se, é porque você está cheio de dúvidas que precisam ser sanadas. E só se sana uma dificuldade, uma curiosidade, uma preocupação, estudando, compreendendo, entendendo como ela funciona. Então, quando nós falamos dos povos ontarianos, e bem outros, quando diz que vem para ajudar, vem para congregar, vem para ajudar a prevenir desastres, né, naturais e de natureza humana, é para nós ajudar a você e a mim a nos enxergarmos como espécie. Porque às vezes nós nos esquecemos que não é porque nós andamos, nós voamos com aviões cada vez mais modernos, criamos trens cada vez mais velozes, temos os melhores telefones, a melhor internet mais rápida do mundo, temos casas, melhores roupas. Nós somos seres vivos como qualquer outro. E como qualquer outro ser vivo, quando o habitat, e quando eu falo habitat, é o local onde a pessoa habita, onde aquele ser habita, no nosso caso é chamado planeta Terra, há um desequilíbrio, e esse desequilíbrio faz com que uma determinada população de seres vivos percam a vida, vão morrer, vão ser extintos por conta de alguma mudança, por conta de alguma ação, por conta de algum invasor, algum inimigo, algum predador, vai ficar esperto. E essa raça vai ficar esperta para sobreviver. Qual é a ação nossa? Nós estamos destruindo nosso próprio planeta. Nós estamos nos destruindo todos os dias, seja mentalmente, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja socialmente. Qual é o futuro de uma sociedade que não consegue olhar para si próprio e se enxergar como um ser que está num habitat onde esse habitat está sendo destruído por ciclone? Precisamos ou não precisamos de uma sacudida? Vamos acordar, vamos olhar para frente, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a realidade da nossa existência como seres humanos. O programa, o Papo desta semana, eu falei sobre a questão da eterna juventude. Ainda não vou falar ironizar nem brincar, porque são realidades, né? O famoso estica aqui, puxa ali, corta lá. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tentando todas as formas possíveis para manter a minha beleza, manter a juventude o máximo possível. Porque manter a juventude o máximo possível é sinônimo de que eu irei viver o máximo possível. Levando-se em consideração que hoje a estimativa de vida está ultrapassando aos 80 anos, eu tenho que ultrapassar e chegar o mais próximo dos 80 anos, o melhor possível da minha forma física. Porque adianta eu chegar aos 80 anos capenga, na cadeira de roda, não sabendo quem eu sou, não tendo mais consciência de mim nem do mundo ao meu redor. Que vida é essa?
que 80 anos ou mais é esse de qualidade que eu vou ter? Não tem sentido, não é? Então, o que acontece? É uma questão de que eu olhar para mim, olhar para o mundo, olhar para as coisas ao meu redor, codificar isso e saber como resolvê-la de maneira eficiente, de que eu e todos que estão comigo, no caso de seres humanos, meus amigos, meus vizinhos, meus companheiros, né, pessoas, possam vivenciar desta mesma capacidade de uma vida boa, plena, saudável e longeva. Né? A longevidade, né? Viver o melhor possível com a maior quantidade de tempo. Porque, gente, vamos lá, as pessoas falam assim, hoje conseguimos chegar a 80 anos. 80 anos. 80 anos para a vida humana ainda é pouco. Ainda é pouco. Por quê? Pensa o seguinte, uma pessoa que tem 40 anos, já viveu 50% da vida dele. Do tempo de vida que ele tem, 50% ele já viveu. Aí essa pessoa que tem 40 anos, porque a gente não para pensar, né? O que você produziu até esses 40 anos? Quem foi você até esses 40 anos? E o que vai ser dos próximos 40? Como que vai ser? Aí você começa a maquinar, pensar, né? A cabeça começa a rodar. Poxa, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo de vida. E eu estou me desgraçando, eu estou destruindo, eu estou me autodestruindo, estou destruindo o mundo, destruindo as pessoas. Eu estou abreviando vidas. Enquanto que eu deveria trabalhar no oposto, de fazer a vida ser mais longeva, com mais alegria, com mais satisfação, usar a tecnologia a meu favor, usar tudo que está à disposição humana a favor da vida. A começar por mim mesmo. A começar pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, comigo e para com os outros. Por isso que eu acredito que os ontarianos, uma das maiores mensagens é justamente essa. O que eu estou fazendo enquanto espécie humana. Primeiro comigo e depois com os outros chamados seres humanos. Um bom final de semana para vocês e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.